Olá, eu sou o pastor Paulo Campos e hoje eu quero meditar contigo no Salmo 46. Salmo 46, versículo de número 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu sei que estamos vivendo momentos muitas vezes angustiosos. Aquele desejo que temos de estar na casa de Deus, buscando o Todo-Poderoso, invocando a presença dele, reunido com os irmãos, cantando louvores, orando juntos. E devido a essa quarentena que enfrentamos, não estamos podendo nos reunir dessa forma, como sempre nos reuníamos. Por isso eu gostaria de meditar contigo nessa palavra que Deus tem para o nosso coração hoje. Para os irmãos que são leitores da Bíblia, sabemos que entre vários autores do livro de Salmos, cada salmo foi escrito em um momento diferente. Uns salmos foram escritos em meio à batalha, outros salmos em um palácio, outros salmos foram escritos após uma guerra, um só para louvar a Deus, outros salmos foram escritos para buscar a presença do Todo-Poderoso e o adorar em novidade de vida. O fato é que entre todos os salmos, quando a gente lê o salmo primeiro, é o salmo do bem-aventurado. Quando a Bíblia diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quando nós lemos o Salmo 23, é o salmo da segurança de termos o Senhor como nosso pastor. Quando no versículo 4 o salmista diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando nós lemos o Salmo 37, é o salmo do maior conselho da Bíblia. Quando no versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O Salmo 40 é o Salmo da paciência. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Salmo 70 é de quem está com pressa. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Quando nós lemos o Salmo 72, é o Salmo escrito por Salomão. Salomão está falando de um Deus que terá um reino eterno. E ele diz no versículo 11 que todos os reis e reinos um dia se prostrarão perante o Senhor e reconhecerão que ele é Deus. Quando lemos o Salmo 90, o salmo escrito por Moisés, Moisés está falando de um Deus eterno. E no versículo 2 ele diz assim: de eternidade a eternidade tu és Deus. O Salmo 103 é o salmo de quem entende que tudo em nós tem que louvar a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. O Salmo de número 149 é o salmo que mostra uma coisa que só a igreja consegue fazer na terra. Versículo de número 6 diz assim: estejam nas vossas gargantas altos louvores, espada de 2 fios nas vossas mãos. A igreja é o único povo da terra que consegue guerrear enquanto está adorando a Deus e que adora a Deus enquanto está guerreando. E o Salmo 150, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Porém, o 46 que eu citei aqui, o Salmo 46, versículo de número 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, é diferente dos outros salmos. Por que ele é diferente? Porque a história do Salmo 46 é a seguinte: ele foi composto pelos filhos de Coré. Os filhos de Coré ficavam à parte do templo para fazer louvores. Porém, neste momento, a Síria fazia guerra contra Israel. A Síria estava esperando para invadir Jerusalém pela manhã. E com as leis da guerra, em Deuteronômio capítulo 20, ensinou o povo de Israel que quando viesse o inimigo maior do que eles, em um número de exército maior do que eles, não era para eles desesperarem, mas era para eles se apresentarem diante do sacerdote. Porque o sacerdote lhes daria uma palavra de ordem. Então Israel aprendeu isso. Sempre que Israel ia para uma guerra, eles aprenderam que eles deveriam buscar Deus. Se apresentavam diante do sacerdote. Ou o sacerdote lhes daria uma palavra de ordem, ou Deus levantava um profeta entre eles e falava como seria a peleja. Nós podemos lembrar de várias situações, como a de Josafá mesmo, quando o Senhor levanta um profeta e diz: não temais, esta peleja não tereis que pelejar, parai, estai quieto e vede o livramento do Senhor. Em outras situações, Deus levantava e dizia: parai, estai quieto, porque eu sou quem peleja por vós. Então,
ou o sacerdote lhes dava uma palavra de ordem, ou Deus levantava um profeta e lhes avisava como seria aquela peleja, aquela batalha. Mas neste dia, Israel vai para o templo, vai buscar Deus em uma direção para saber como vencer a Síria, como resistir ao ataque da Síria. E Deus não levanta um profeta. O sacerdote não se apresenta diante deles com uma palavra. E eles já haviam cantado os cânticos dos degraus, do Salmo 120 ao 134. Já tinham adorado a Deus e Deus não levantou um profeta. Deus não colocou um sacerdote de pé e lhes deu instrução nenhuma, não lhes deu uma palavra de ordem. Então, quando Israel começa a se levantar para ir embora, desesperados, preocupados, porque não sabiam como iriam enfrentar a Síria com um exército muito maior do que o deles e que já iria invadir Jerusalém pela manhã. Quando eles se levantam para ir embora, eles começam a ouvir a voz dos filhos de Coré compondo este salmo e cantando: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então Israel para ouvir. Espera aí, estamos desesperados, estamos angustiados pela Síria, mas agora estamos ouvindo eles cantarem: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aí os filhos de Coré continuam cantando: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ou ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Mas Israel está pensando assim: mas a Síria vai invadir Jerusalém pela manhã. Aí os filhos de Coré continuam cantando: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. E o povo de Israel preocupado, enquanto Deus está falando através dos filhos de Coré. Entenda isso. Muitas vezes Deus decide falar conosco, não é através da pessoa que a gente espera. Talvez Deus quer falar com você através de uma criança lendo um versículo, de alguém cantando um hino, de alguém contando um testemunho. Talvez você não tenha tido a oportunidade de estar em cultos, reunido com os irmãos, adorando, louvando a Deus, ouvindo uma palavra, uma oração, um testemunho, mas Deus tem os seus propósitos e Deus arruma sempre o jeito de falar contigo através de um amigo, através de um familiar, através de um hino que você ouve, através de uma palavra, através de uma live que você assiste no Facebook. Deus tem as suas formas de te orientar pela sua palavra e pela direção do seu Espírito Santo. Então, quando eles dizem assim: Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Israel está pensando: mas a Síria está furiosa contra nós e vem com um grande exército. Aí então os filhos de Coré continuam cantando o Salmo 46. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aí compõe o versículo de número 7. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. E enquanto isso, Israel está temendo ainda e pensando: mas e agora? Será que Deus vai nos livrar da Síria, vindo com todo o ímpeto e com um exército muito mais poderoso que o nosso? E eles continuam cantando: as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não bastou? Eles continuam ainda dizendo. Preste atenção no que eu vou te dizer. Preste atenção nisso aqui. Mas como? Eles dizem assim: vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Aí agora eles vão compor o 9. Eu gostaria que você prestasse muita atenção agora no versículo de número 9 do Salmo 46. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. É interessante que Israel está ciente. Israel sabe que a Síria tem um exército poderoso em carros, em cavalos, em cavaleiros e em arqueiros profissionais. E os filhos de Coré cantam o versículo 9 assim: ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. O interessante do Salmo 46 é que quando nós lemos o Salmo 46, nós lemos do versículo 1 até o versículo 11. Só que os filhos de Coré só comporam até o versículo 9, porque quando eles dizem assim: ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo, eles param de cantar. Terminou o salmo deles aqui agora. E então todo Israel atento. Então a voz do Todo-Poderoso invade o templo e diz assim:
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E então todo Israel canta junto, versículo de número 11, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu estou lhe trazendo essa palavra hoje para que você acalme o seu coração. Sossegue a sua alma. O Senhor, o Todo-Poderoso, é o Deus da nossa vida. É o nosso refúgio e fortaleza e é o nosso socorro bem presente na hora de toda angústia. Sossegue o teu coração. Chegará o momento, e será em breve, muito breve. Poderemos nos reunir novamente com os irmãos, de mãos dadas, adorar, nos abraçar, buscar a presença do Todo-Poderoso e o mais importante, teremos o privilégio que talvez nunca o aproveitamos na nossa vida. Teremos um privilégio único de poder voltar, reunir com os irmãos, olhar dentro dos olhos de cada um deles e dizer: você é muito importante para mim. Você não sabe o quanto me fez falta estar distanciado de você. Você não sabe o quanto me fez falta poder estar aqui no templo, adorando juntos, buscando a Deus juntos, orando uns pelos outros e engrandecendo ao Todo-Poderoso juntos. Deus está nos dando um momento para compreender que o Deus que nós servimos é Deus em cima no céu e é Deus embaixo da terra. Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida, então tranquilize o seu coração. Aquele Deus poderoso que livrou Israel da Síria e os fizeram vencedores, é o Deus que tem nos feito vencedor. Porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então guarde isso no seu coração e lembre-se, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.